Boa noite a todos. Com essa escuridão e a minha maioria das palestras são à noite, fica difícil se acostumar da palestra 4 horas da tarde. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês mais uma vez, em casa de Paulo e Estevão. E para falar de um tema de o Evangelho de Jesus, que é, sem dúvida nenhuma, a nossa luz, o nosso guia maior em todos os momentos, desde a era cristã para a nossa humanidade. Então, é rogando a espiritualidade amiga, os benfeitores desta casa, que nos envolvam, que nos intuam para o melhor aprendizado para todos nós desses ensinamentos do Cristo. Esse capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que Jesus faz uma promessa para todos nós. Quando ele diz: se me amais, guardais os meus ensinamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, que é o Espírito de verdade, que a humanidade não vê e nem o reconhece naquela época, mas quanto a vós, no futuro, verei e vos reconhecereis, porque estará em vós o Espírito que somos, e permanecerá eternamente convosco. A espiritualidade amiga, que será um entendimento de todos nós a partir do advento do Consolador prometido, que para nós espíritas é a doutrina espírita. Então esse capítulo é bem esclarecedor, mas ele faz uma proposta de consolação. E o consolo de Jesus, ele está diretamente ligado à esperança do futuro. Ele traz uma proposta de entendimento do que nos acontece hoje, do que nos envolve hoje, dor, sofrimento. À sua época, isso era muito maior, porque nós estávamos ali em vias de um mundo de provas e expiações que estava saindo do mundo semi-primitivo e adentrando numa nova fase da humanidade, que está se arrastando aí, na minha opinião, nesses 3 milênios, porque eu coloco esse milênio como sendo determinante para a implantação do mundo de regeneração, mas isso é uma opinião particular minha, em função de muitas dores, de muitas dificuldades, que a gente vê que o mundo passa. E quando eu falo mundo, eu falo de todos nós, habitantes deste planeta, que temos que resolver muitas coisas, muito a ver com a ambição, com o egoísmo, com o orgulho, com a maldade, com a malevolência. As terras por onde Jesus passou, caminhou, está em guerra há 2000 anos. As terras onde Jesus deixou a sua psicosfera fluídica, bafejada do maior e melhor perfume que poderíamos aspirar, ainda mata em nome de Deus. Os cristãos mataram em nome de Deus. Fazemos parte dessa história de matança em nome de Deus. E nessas mesmas terras, as mulheres são apedrejadas até a morte. Então, todos esses traços, como diz o próprio Jesus, céus e terras passarão sem que um único jota, um único cetil não seja resolvido. Então nós temos que resolver isso para adentrar em um mundo de um ar espiritual, de uma psicosfera mais respirável, menos densa,
onde os processos obsessivos não mais existirão. A maldade, como nós conhecemos, não mais existirá. Nós geralmente fazemos uma analogia de um mundo de regeneração quando nós nos reportamos a esses países de um IDH extremamente elevado, de uma população civilizada, de uma cidadania plena, de uma democracia plena. Mais uma democracia. E aí você fala da Nova Zelândia, da Dinamarca, da Austrália, da Alemanha. Então a gente tem uma ideia de que ali não vai acontecer nada conosco. Porque nós vivemos numa capital, em um país, onde a gente não sabe se até chegar ao estacionamento do Paulo Estevam não vai ter uma pessoa armada que pode dar um tiro em nós. Quem é que está isento disso? Algumas casas espíritas, aqui do Movimento Espírita de Fortaleza, foram assaltadas. Houve como é que eles chamam? Um arrastão dentro da casa espírita. Então a gente não sabe como é que é isso. E aí a gente chega num país como esse e vai pegar um trem, não tem catraca. É consciência, é cidadania, é educação. E aí a gente faz uma analogia com um mundo de regeneração. Mas coloca esses países em estado de exceção. No estado de exceção, nós sabemos quem nós somos. As pessoas que lá estão, os espíritos encarnados, eles têm as suas dificuldades múltiplas, como nós temos a nossa. Mas tiveram uma educação e são formatados em cima de leis que agem, que interferem no exercício de um livre-arbítrio que tira o direito do outro. Então a gente faz essa analogia, mas se você coloca em um estado de exceção, o eu, o espírito imperfeito, acaba se mostrando do ponto de vista egóico, da ambição, as manifestações ainda imperfeitas daqueles que aqui estamos se manifestam. Mas a época de Jesus era bem mais difícil. Por isso que ele dizia: vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso está em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Então Jesus fala de uma consolação, porque aquele povo, aquela época, do ponto de vista material, faltava tudo. Com todas essas nossas condições que nós temos hoje, nós reclamamos do SUS. O que dizer aqueles nossos irmãos de pouco mais de 2000 anos atrás? Não é uma defesa, mas demonstrando a diferença. A diferença que existia naquela época e existe hoje. Então, havia uma carência material, moral e espiritual maior do que a que nós temos hoje. E Jesus chama ao seu colo para aliviar a dor daqueles que ali estavam, porque muitos daqueles espíritos que ali estavam, não tenham dúvidas, eram oriundos de mundos semelhantes ao nosso, que estavam num processo de mudança, de transformação para o mundo das expiações, a um mundo de regeneração. Mas não conseguiram a identidade, o passaporte, para passar para esse mundo de regeneração.
e são expatriados para mundos iguais, de provas e expiações, no seu início ou intermediário, dependendo da sua situação, ou mundos ainda mais inferiores, como é o caso dos egípcios, há 4.000 anos atrás, onde a gente vai ver uma civilização extremamente avançada, do ponto de vista geral, onde dominavam a matemática, a engenharia, a astronomia. E quem é hoje o Egito? Cadê aquele povo? Onde está a transmissão do conhecimento? Para a humanidade como um todo. A civilização egípcia, hoje não é a civilização pungente nos descobrimentos, nas pesquisas. São outros países. Demonstrando a relação de mundo a mundo, de encarnação em encarnação, onde o aprendizado é compartilhado com todos. Jesus vem trazer a consolação, vem dar um novo norteamento à evolução espiritual, agora a partir do amor, do perdão, que até então não se conhecia tal, porque era olho por olho, dente por dente. Existia a lei da Torá, a lei mosaica, que pega alguma coisa do Código de Hammurabi e olho por olho, dente por dente, é trazendo isso dentro das leis mosaicas, na primeira revelação, como está inserido no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a revelação de Moisés, onde ele vem defender e estabelecer o monoteísmo em toda a sua prática. Porque o povo judeu era o povo mais preparado para tal, que tinha mais conhecimento do ponto de vista evolucional e do ponto de vista educacional, de espiritualização, para receber a ideia de um único Deus. Na minha opinião, também, das missões mais difíceis, foi a de Moisés. E aí ele teve que estabelecer algumas leis duras para levar aquele povo, passando pelo deserto, na busca dessa terra prometida, Canaã, dessa herança de Deus para o povo judeu, onde das suas rochas brotariam leite e mel, e não haveria fome, demonstrando aí a carência material daquele povo, aquela época. Então, Moisés tem que estabelecer algumas leis, e Jesus foi educado na Torá, porque Jesus era filho de judeu. José ensinou a Jesus o que ensinou aos seus irmãos. E Jesus não veio confrontar ali, porque nesse mesmo capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: não vim para destruir nem as leis e nem os profetas, mas sim dar-lhe cumprimento, para que as leis se cumpram, para que os profetas sejam verdadeiramente reconhecidos com a vida do Messias. Mas Jesus diz: se alguém te roubar a túnica, dá também a capa. Se te fizer andar 1000 passos, demanda mais 2000. Se te bater na face esquerda, dá a outra. Ou seja, devolva o mal com o bem, não o mal com o mal. E isso começa a colidir, porque não é refletido pelos fariseus, pelo povo daquela época. E ele diz que o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. E o que significa a palavra jugo? Para nós, jugo significa aquela peça de madeira que é colocado sobre os bois, no carro de boi, para unir os dois bois que vão levar
aquele carro. Aquilo é o jugo. É também chamado de canga ou junta de bois. No sentido figurado, significa submissão, obediência, autoridade, domínio, opressão, sujeição, tudo aquilo que os bois estão sofrendo para poder levar a carroça. Mas Jesus está falando do seu jugo, do seu fardo. Porque, entendamos, Jesus é um espírito puro, que desce das hostes celestiais para ter aqui conosco em um mundo de provas e expiações. É a mesma coisa de que a gente resolver morar numa pocilga. A pocilga conhecida do passado, aquele chiqueiro. É uma coisa mais ou menos assim, fazendo analogia. Então Jesus, quando chega aqui e vê todos aqueles que estão sob a sua tutela, sob sua responsabilidade, porque Deus nos confiou a ele, a Jesus, ele suaviza todos aqueles que sofrem. Olha, eu estou aqui com vocês, mas esse meu jugo, ele é suave, ele não fere as minhas costas. E o fardo que eu estou carregando, que é de levar todos esses meus irmãos, diz Jesus, ao seio de Deus, é leve. Então, por que o meu fardo, o nosso fardo, é mais pesado que o de Jesus? É óbvio que ele é um espírito puro, mas ele aproveita para nos ensinar acerca das responsabilidades que assumimos perante as nossas existências. Porque todos nós somos regidos por leis, as leis divinas. Todos. E a nossa ação no mundo, ela vai gerar um determinismo para cada um de nós, que nós podemos chamar de determinismo humano. Existe um determinismo divino. Qual é esse determinismo divino? Todos nós seremos felizes. Todos nós seremos espíritos puros, como Jesus o é hoje. Independentemente de nós, queiramos ou não, fincar o pé, eu não quero ser um espírito evoluído. Eu prefiro ficar nesse mundo de provas e expiações eternamente. Se eu for para o mundo de regeneração, não vai ter banda de forró, não vai ter festa, não vai ter fortal, não vai ter micareta, nada contra nenhuma dessas festas. Mas os excessos que muitos acabam se utilizando nessas festas. Nada contra. A festa, inclusive, é boa. Jesus participava das festas, mas dava o sentido a cada uma delas. Ele exemplificava nas suas parábolas as festas. O festim de núpcias é uma parábola, é um convite. Mas nós, espíritos imperfeitos, acabamos, por conta das nossas imperfeições, das paixões arraigadas, exacerbando nas nossas vicissitudes, nos nossos comportamentos. E saímos das rotas, muitas vezes, que traçamos junto com os nossos irmãos no mundo invisível, dos nossos mentores, na programação que fizemos para a encarnação. Porque deixamos que essas paixões que estavam contidas no corpo espiritual, quando estamos na erraticidade, esperando reencarnar, e quando vem um corpo, todos aqueles links são feitos, e o passado está registrado no corpo espiritual. É um HD de todas as nossas vivências, de todas as nossas perturbações, e elas se tornam vivas e vibram no corpo físico. Por isso que Kardec diz e pergunta: existem arrastamentos irresistíveis? Os Espíritos respondem no Livro dos Espíritos: arrastamentos, sim. Irresistíveis, não. O que torna um arrastamento irresistível? A minha
falta de força moral para conter a paixão, para conter o vício. Então todos nós somos capazes de dar um passo adiante. E essa lei divina que rege a todos nós, as nossas ações, ela tem um regulador do nosso livre-arbítrio. Porque existe uma coisa mais democrática do ponto divino do que o livre-arbítrio? De nós podermos escolher o caminho que nós vamos tomar? Eu poderia muito bem dizer assim: não vou mais fazer essa palestra, tchau para vocês, e ir embora. É um exercício do meu livre-arbítrio. Mas existe uma responsabilidade dos compromissos assumidos. Cada um de nós. E esses compromissos, por menores que sejam, são compromissos. E na vida prática, existem compromissos que são missões. Muitos de nós temos a missão da paternidade, da maternidade, que é uma missão de grande responsabilidade. De grande responsabilidade. Porque aqueles que foram confiados a nós, nós temos a mesma responsabilidade por eles, da responsabilidade que Jesus tem para conosco. E como é que Jesus, na responsabilidade que tem para conosco, nos ensinou, nos conduziu para o bem? Exemplificando, vivenciando cada momento, cada palavra, cada frase de elevação espiritual, de moral que ele dizia. Então, ser pai, ser mãe, é isso, é ensinar vivenciando. Nada contra quem bebe, nada contra quem fuma. Mas eu não posso dizer para o meu filho, que o cigarro mata se eu fumo. Qual a autoridade moral que eu tenho para com isso? Para com essas palavras? Eu não posso dizer para meu filho, não beba. Olha, você vai pegar o carro, você vai sair com seus amigos, você vai beber, não beba. Se eu faço o contrário, se o meu exemplo é diferente do meu discurso, nós estamos vivendo um momento moral no nosso país. Eu acho que as palavras são ímpar. Um momento ímpar. Eu acho que esse momento do Brasil, ele nunca foi tão bom. Nunca foi tão maravilhoso. Porque nós estamos lavando uma roupa suja para o mundo ver. E ainda digo mais, quem está no tanque pegando sabão, não são aqueles que estão no Congresso, nem os empresários envolvidos em toda essa história. Somos todos nós. O político está lá porque nós colocamos. Nós não podemos ser hipócritas de dizer que eles são ladrões, que eles são isso, que eles são aquilo, se nós participamos disso. Então nós é que temos que lavar essa roupa. Nós estamos vivendo esse momento importante, importantíssimo. Como é que você coloca o seu filho em um ato escuso? Você ensina o seu filho a ser corrupto, como nós estamos assistindo aí, ao vivo e a cores. Mas para que eu julgue aqueles que lá estão, eu jamais posso ter dado uma gorjeta ou ter comprado alguém que tentou me multar na frente dos meus filhos, ou mesmo quando eu esteja só. E a gente vai se pegar muitas vezes fazendo isso. Porque corrupção
vai além das trocas de dinheiro, de favores. Porque é uma coisa que precisa ser mudada no íntimo da nossa sociedade, no íntimo de cada um de nós. Nossa, resolvi o meu problema, vou agradecer a Deus. Saindo de lá, fui lá para a igreja ali que tem do lado da Praça dos Leões, que é a igreja do Rosário. Lotadinha. Quando eu chego lá para agradecer a Deus, quem era que estava lá no sermão? O padre Aldo Pagotto. E aí ele foi fazer o sermão do dia. No sermão do dia, ele só me deu bofetada. Ele falou de moral, de corrupção, de pessoas que reverenciam a Deus, mas depois agem contrariamente a isso. Eu saí destruído de lá. E disse: a partir de hoje, não vai entrar R$1 na conta da minha empresa que não saia uma nota fiscal correspondente. E assim eu fiz até hoje. Mas aí eu me tornei espírita, palestrante. E há 7 anos atrás, eu não esqueço essa data porque o Fortaleza está há 7 anos na Série C. Há 7 anos atrás, fazia-se pelo menos 14 anos que eu não ia ao estádio, que era estádio de futebol, que era um outro problema que eu tinha. Era um fardo pesado. Eu ia até treino do Fortaleza, para você ver como eu estava doente. E eu resolvi cessar isso. Então passei muito tempo, então você tem que cortar, né? Resolver. E eu cortei, resolvi. E aí tinha um amigo de Minas Gerais, aqui, ele é de Uberlândia, e o Fortaleza ia fazer o primeiro jogo treino, no primeiro ano que ele entrou na Série C, para sair da Série C, que eu tinha convicção que ia sair. Era uma quinta-feira, um feriadão prolongado. Eu disse: rapaz, não vai ter ninguém, vai ser ótimo. Marquei com ele, foi lá no PV, e o PV tinha sido reformado, e ia ser uma oportunidade de eu ver o PV de tantos outros momentos. Quando eu cheguei lá, era tanta gente, eu acho que esse povo estava desesperado, porque o Fortaleza estava na Série C. Mas era tanta gente, e eu disse: meu Deus, me arrependi de ter ido. E fiquei naquela fila que não andava. Não andava. E aí eu olhei assim para o lado, vi um garoto num portão de entrada de imprensa. E aí eu disse: rapaz, fica aqui que eu vou ali ver o que é que eu consigo. Eu já tinha ligado para um amigo meu que era diretor do Fortaleza e disse: Fernando, não consigo nada, agora está uma confusão aí, não tem como eu conseguir nada. E fui lá no portãozinho onde estava lá o jovenzinho de imprensa. Eu disse: meu filho, me diga uma coisa. Aqui é a entrada da imprensa, né? Só entra credenciado. É você que abre o portão para eles entrarem? Sim. E 50 entra 2? Ele disse: entra não, senhor. Ou seja, eu fiz isso como católico e me corrompi como espírita. Por quê? Porque isso é uma vulnerabilidade minha. É algo que eu tenho que entender, que eu tenho que abafar em mim. Que eu não posso, em nenhuma hipótese, me permitir a isso. Eu me corrompi, para mim, na grande coisa, uma sonegação fiscal grande, e me corrompi em nada. E ainda coloquei um jovem à prova. Mas eu aprendi algo muito importante na doutrina espírita: a se perdoar, a não guardar sentimento de culpa, porque eu saí destruído dali naquele momento. Porque a primeira coisa que eu pensei: eu vou estar palestrando no Paulo Estevam, quem é que eu vou ver na primeira fila? Porque os espíritos obsessores começam a fazer isso no teu juízo, e tu pensa que é tu pensando. Mas não, são eles mostrando quem nós verdadeiramente somos.
Os amigos mais sinceros que nós temos são os nossos inimigos, porque eles só falam a verdade de nós. Aumentam algumas coisas, mas dizem quem realmente nós somos. E eu disse, a partir de então, toda vida que eu for falar de questões morais, eu tenho que fazer essa cartaz, até para me proteger, se autoproteger. Porque cair, nós vamos cair. Somos falíveis, somos espíritos imperfeitos. Mas o problema não é cair. O problema é a atitude de cada um de nós quando cai. Se realmente quer se levantar, bater a poeira, olhar para frente e continuar a caminhar. Aqui não está encarnado uma pleide de espíritos prestes a entrar no mundo celestial. Não. Nós estamos num mundo de provas e expiações, essa é a nossa realidade. Nós estamos cativos. A exceção são os missionários. São os espíritos que vieram nos ensinar com seus exemplos. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Mahatma Gandhi, Francisco Cândido Xavier, Allan Kardec, Divaldo Pereira Franco, que algumas pessoas acham ele antipaticíssimo, não é. É uma forma de defesa, porque se eles deixar, as pessoas fazem um santo do Divaldo Pereira Franco, se ajoelham para beijar a mão dele. Ele recepciona e atende todos com muito amor e com muito carinho. E aos altos seus 88 anos, viajar ao Brasil e fazer palestra em favor da doutrina espírita é uma das maiores caridades que ele nos faz. Então não é a forma como a gente vai falir que vai nos determinar, mas como nós pleiteamos nos levantar e nos perdoar. Não adianta ficar girando em um sentimento de culpa, porque eu não sou um espírito perfeito. Agora, eu não posso ficar brincando de cair e se levantar. Aí eu vou cair porque depois eu me levanto. Ai meu Deus, eu vou pecar aqui porque depois eu me levanto. Não. Ninguém consegue fazer artimanha com Deus. Ninguém consegue. Então, a misericórdia, nesse sentido, age sobre nós. Essas duas falhas mostram quem eu sou. Mas mostra também a misericórdia divina sobre nós, por quê? Porque se não fosse a misericórdia divina, nós estaríamos aqui rastejando. Nós não estaríamos com todas essas possibilidades e potencialidades de crescer, de caminhar. Porque o nosso passado, graças a Deus, o esquecimento do passado é uma dádiva da reencarnação, nós não nos lembramos. Graças. Porque o nosso passado é algo que nos diz realmente quem nós fomos e o que fizemos. Mas o nosso hoje, ensinado pelos Espíritos, mostra a misericórdia divina que age sobre nós. Por isso Jesus faz um convite: vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais carregado, e eu vos aliviarei. Ou seja, nós estamos achando que o fardo está pesado. Jesus diz: espera aí que eu seguro esse fardo, eu vou aliviar. Mas Jesus não impõe, ele propõe. E muitos são os nossos sofrimentos, o sofrimento da humanidade. Podemos nos perguntar: qual é o meu jugo hoje? O que me faz sofrer? O que me oprime? Eu posso dizer que eu sou feliz? Nós podemos dizer que a felicidade ela é relativa no mundo de provas e expiações. O que é felicidade para um, não é para outro. Então, para um, é uma casinha simples, com varanda, no interior da cidade, sem grandes luxos. Isso é felicidade. Para outros, felicidade é andar de Ferrari, de um carro conversível, de ter um apartamento na praia. Mas a verdadeira felicidade, ela não se encontra naquilo que podemos ter, nos bens materiais, mas sim no patrimônio espiritual que traz a paz de consciência. Essa é a verdadeira felicidade que nós sentimos de vez em quando,
De vez em quando a gente tem uma passagem dessa felicidade que nos traz um sentimento de nostalgia, sabe, aquela saudade. E a gente sente uma presença de felicidade. Isso são os amigos espirituais próximos a nós, dizendo: olha, a felicidade é possível, está próxima de cada um de nós. É um convite através de uma sensação psíquica, perispiritual, numa psicosfera criada por esses nossos irmãos, fazendo-nos lembrar dos compromissos que nós assumimos no mundo espiritual, onde o peso da carne não mais nos fazia pesar. Então nós temos as misérias, as guerras, os refugiados, os esquecidos do mundo, as decepções, as dores físicas, perdas de seres queridos. Nós temos uma população de espíritos microcéfalos. São mais de 7.000 no Brasil. Gente, isso é a população de muita cidadezinha pequena. Dizem os espíritos em algumas psicografias. Sabe quem é o culpado disso? Vocês sabem? Isso, com o dizer de alguns espíritos, que conjecturam não, eles falam. Nós, sociedade brasileira. Por que aqui no Brasil? Porque a zika não é do Brasil, não. E por que aqui tem esse maior número de casos? Lembram do processo de anencefalia? Que o Supremo Tribunal Federal permitiu que o aborto fosse praticado quando o diagnóstico de anencefalia fosse comprovado? Ou seja, esses espíritos com a necessidade de passar pouco tempo aqui, que terem que reencarnar com essa dificuldade, não puderam mais. Porque há um embasamento jurídico e legal que leva a isso. E as pessoas, com raríssimas exceções, pressionadas pelos familiares, pela convicção de que aquele espírito não pode ser uma pessoa cognitiva, de capacidade, porque não tem cérebro, e a anencefalia não é a falta de cérebro. Parte do cérebro não se desenvolve, e que leva a uma vida muito curta. Mas isso foi interrompido. A espiritualidade amiga achou um outro meio. É o que se conjectura, é o que dizem alguns espíritos. Toma uma outra rota. Já estão falando também agora em que, se descoberto que a criança está com microcefalia, ter a possibilidade dos pais terem a proposta de se fazer o aborto. Da mesma forma que aconteceu com a anencefalia. Só que, diferentemente disso, nós vamos ter algumas pessoas consideradas microcéfalas, que vivem perfeitamente, que se formaram, que trabalham, que têm uma família. Então, como é que é feito esse diagnóstico? Aí você entra num corredor mais escuro. Mas existe uma proposta ainda, infelizmente, de se implantar a descriminalização do aborto no Brasil. Infelizmente. Não vamos aqui entrar no mérito das questões do aborto. Não vamos. Mas não podemos resolver um problema emocional, psíquico, de violência gravíssima contra a mulher, que é o caso do estupro. Não podemos pensar nisso pensando em uma outra atitude violenta. Teve uma senhora que eu acho que assumiu um cargo no governo federal agora, se eu não me engano, ligada aos direitos humanos. Uma mulher. E ela é uma reencarnante onde a mãe foi vitimada pelo estupro. E ela diz que ela é uma bandeira de defesa à vida em função disso. Porque muitos disseram para a mãe dela tirar a vida dela.
Você vai carregar o filho de um criminoso nas suas entranhas? Ela, vou. Essa criança não é filho dele. Não é filho da violência. É filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Todos somos filhos de Deus. E ela está aí para contar a história. E agradecer a sua mãe pelo seu ato de coragem. Então, onde encontrar a consolação? Jesus é muito claro com isso, na fé no futuro, na confiança da justiça divina. Esse foi o grande ensinamento de Jesus para todos nós. Mas como ficam aqueles que não acreditam na vida futura ou apenas duvidam? Esse pessoal vai para o inferno? Não, não vai. Até porque inferno não existe do ponto de vista espírita, não existe inferno. E o próprio Papa João Paulo II, ele disse, antes de desencarnar, que o inferno era um estado de consciência, não aquele lugar material, corroborando com aquilo que foi dito pelos Espíritos em um livro dos Espíritos, na sua 4ª parte, que trata das esperanças e consolações. Então ele não vai para o inferno, ele vai desencarnar e vai sofrer pelo seu estado de consciência. Ele sofre pela sua consciência culpada. E o umbral não é quente, é frio. Que é outro cuidado que a gente tem que ter, porque no meu caso eu saí do catolicismo, saí do círculo do inferno. Quando eu cheguei no espiritismo, eu me vi no círculo do umbral. Porque há aquele pensamento de que todo mundo tem que passar pelo umbral, não vai passar. Não é assim. Ah, mas o André Luiz trouxe livros maravilhosos, passou 8 anos no umbral. Mas veja o comportamento anterior de André Luiz que levou ao umbral. E outra coisa, André Luiz cresceu muito no mundo espiritual. Nos deu uma contribuição como esse grande jornalista do mundo espiritual, que foi, trazendo essas informações. Mas quando ele reencarnar, lembra quando eu falei que o perispírito é o HD? Que fica tudo registrado ali, os comportamentos pretéritos? Está tudo registrado. Quando ele assumir um outro corpo, tudo aquilo vai vibrar do perispírito para o corpo físico. E ele vai ter que passar pelas provas dos arrastamentos. Ele que era um tabagista, um alcoolista, não posso dizer um sexopata, mas que gostava. Tanto é que pegou sífilis em função disso. Por isso, todo esse registro do passado vai estar vibrando no seu perispírito, e quando ele assumir uma indumentária física em uma outra encarnação, ele vai ter que passar pelas provações. Esse mundo é um mundo de provas e expiações. Como ele cresceu muito no mundo espiritual, compreendeu, entendeu, quando ele desencarnou, uma única pessoa fez uma prece para ele. E fez porque achava que ele atendia o seu esposo de bom grado, mas era uma forçação da secretária do André Luiz, da atendente do André Luiz, que sempre atende. Ele ia lá e atendia. Mas ele vai ter que passar por essa prova. Se vai resistir aos arrastamentos, ninguém sabe se vai vir num corpo masculino ou num corpo feminino, das questões sexuais, das questões das drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Então ele vai ter que passar por tudo isso, mesmo crescendo muito no plano espiritual. O Inácio Ferreira, que é uma figura ímpar do movimento espírita, pouco lembrado, mais nas
psicografias do Divaldo Pereira Franco e algumas do Bacelli, que, na minha opinião, não retratam muito bem quem é a figura do Inácio Ferreira. As do Divaldo a gente vai ver o Inácio Ferreira trabalhando com Eurípides Barçanufo, no hospital Esperança, no mundo espiritual. Eurípides Barçanufo, que foi um grande espírita, foi o fundador da primeira escola espírita, o Colégio Espírita, Allan Kardec, e que dos espíritos que aqui passaram no nosso planeta, é um dos mais próximos a Jesus, e pouco lembrado dentro do nosso movimento espírita, mas uma grande alma. Então o Inácio tem um trabalho com ele num hospital psiquiátrico, no mundo espiritual, para acolher espíritas falidos. Olha só, isso está no livro Tormentos da Obsessão, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, através do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Então, esse é o Inácio. Só que o Inácio trabalhou 50 anos no hospital psiquiátrico. 50, como médico. E também como doutrinador nas reuniões de desobsessão que aconteciam dentro do hospital psiquiátrico. Só que ele tinha um vício, o cigarro. Não conseguia parar de fumar. Quando ele chegou no mundo espiritual, ele bateu nos bolsos atrás do cigarro. Porque a carne fica, mas o perispírito registra o vício. Quando ele reencarnar, ele vai passar pela prova da resistência desse arrastamento dos vícios químicos. Então, todos nós estamos sujeitos a isso. Vamos reencarnar e passar por essas provas. Hoje a misericórdia divina nos dá toda essa possibilidade do jugo ser suave. Mas muitas vezes a gente considera que esse fardo é pesado demais. Porque a família não deveria ser a família que eu estou. Minha família não era essa. Eu sou uma pérola. E essa família, nós estamos na família que deveremos estar, que devíamos estar. Nós convivemos com as pessoas que devemos conviver. O que nós devemos fazer é mudar a nossa postura. Jesus nos dá o roteiro, que é a paz interior. Jesus, nós vamos ver, não corrigiu ninguém de forma dura, nem mesmo aqueles que vieram lhe acompanhar. Os fariseus, que eram doutores da lei, ele não os corrigia duramente, mas dizia para eles o que verdadeiramente pensava da hipocrisia de cada um. Mas conversou com Nicodemos, conversou com outros fariseus tão importantes na vida de Jesus, não cobrou aos publicanos, não cobrou a mulher adúltera, não cobrou as concubinas, mas convidou-as a ouvir e os convidou a ouvir a sua mensagem. Tanto é que Mateus, que era um publicano, cobrador de impostos, odiadíssimo pelos fariseus, pelos judeus, foi discípulo de Jesus, foi um apóstolo de Jesus. Maria de Magdália, Maria de Madalena, se tornou uma cristã fabulosa, amada por Jesus, mostrando que nós podemos nos levantar e corrigir o nosso passado e o nosso presente. Então ele fez isso de uma forma convicta e diz: vinde a mim todos vós que estáis fatigados e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a lei que ele ensina, que é a lei de amor. Todos nós estamos sujos da lei de amor. Porque até para amar, muitas vezes a gente tem que sofrer. Porque aprender a amar um inimigo como Jesus nos determina, eu vou ter que passar por cima do meu orgulho. Eu vou ter que passar por cima do meu egoísmo.
para poder amar um inimigo. E amar um inimigo, óbvio, não é estender o braço, abraçar, dizer está tudo bem. Não é. É orar por ele, é pedir a Deus por ele, é compreender a imperfeição dele. Porque se ele tem imperfeição, também tenho. E isso nós temos muito bem explicado por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, num capítulo que trata só disso: amai os vossos inimigos. Lembrando da observação do perdão que Jesus sempre nos conclama. Então, para que esse jugo seja leve e essa lei seja suave, impõe como dever o amor e a caridade. Por isso, eu faço o encerramento desse comentário de hoje, trazendo uma passagem da questão de número 886 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entende Jesus? A resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E aí ele faz um complemento. Essa foi a resposta dos Espíritos. Kardec faz um pequeno comentário que eu peguei uma parte. Diz ele, Kardec: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Então, essas são as minhas palavras. Agradeço a atenção, a paciência. Que Deus nos abençoe a todos. Muita paz. Obrigado. E eu tenho que fazer a prece, que é de praxe, daqueles que vêm expor aqui na Casa Paulo e Estevão. Então vamos à prece. Senhor da vida, te agradecemos por mais uma oportunidade de estudar e aprender sobre os ensinamentos trazidos pelo nosso irmão e mestre Jesus, que nos guia na tua direção, que nos fortalece nos momentos difíceis de nossas vidas, que nos levanta dos tropeços que, vez ou outra, estamos dando na nossa jornada, na nossa caminhada, machucando os pés, os joelhos, muitas vezes a fronte, quando a queda é mais aguda. Mas sabemos também, Senhor, que a presença amiga dos benfeitores e ceareiros do Cristo em cada um de nós é fator primordial, preponderante, para continuarmos a essa trajetória na busca da paz interior, da transformação moral, da reforma íntima, buscando no fundo da nossa alma encontrar os caminhos, as respostas a todos esses comportamentos que ainda dissoam da tua lei de amor. Só temos então a te agradecer e rogar pelo nosso Brasil, pelo nosso povo, em especial pelo nosso estado, pela nossa capital, onde a violência vem chegando a patamares maiores do que países em guerra no nosso mundo, que é uma outra aberração da humanidade em prova. Que os espíritos amigos possam fazer que essa psicosfera fique mais suave,
menos densa. E os corações de todos aqueles que aqui estamos sentindo isso, trabalhem o amor, o perdão, compreendendo que esse inimigo do Estado nada mais é do que a representação do que fomos no passado e que hoje sofremos pelos impositivos da lei de causa e efeito, o revés das nossas atitudes pretéritas. Assim disse Emmanuel, mentor espiritual do nosso querido amigo Chico Xavier. Perdoa sempre outra vez, aonde quer que a voz do crime ecoe, porque há quem faça o que você já fez, por ser ainda o que você já foi. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja.